Muito bem, pessoal. Então, começamos a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre update do usuário. E aí a gente vai fechar aquele ciclo inicial em que a gente está trabalhando na nossa API, no nosso back-end, né? Então fizemos aquela nossa última aula, falamos sobre middleware de autenticação. E hoje a gente vai falar sobre o update de usuário. Vou até recapitular um pouquinho, rapidinho, tá, Sandra? O tema da aula passada. Vou aproveitar e compartilhar a tela, bem lembrado. Tela compartilhada, agora tá ok? Beleza, muito bom. Então, deixa eu abrir aqui rapidamente. Aliás não, vamos abrir aqui o nosso material referente à última aula. Middleware de autenticação. E a gente já dá sequência em update de usuário. Tá? Deixa eu só mostrar para vocês uma coisa também. A aplicação está aberta já nessa última versão, nessa versão de atualização de update do usuário. Vocês se lembram que eu preciso abrir o prompt, e no prompt eu abri a aplicação, fiz o code ponto, vocês veem aqui, ó, tá? Só que eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que subir o banco. Se eu der um docker ps, você vê que não tem nada, a aplicação, o banco de dados ainda não foi iniciado, né? Boa noite, Lohan. Então o que a gente vai fazer? Docker start database. Com isso a gente sobe o banco para a gente poder utilizar o nosso back-end, né? A nossa aplicação, o banco de dados tem que estar no ar. Então agora se eu fizer um docker ps, a gente vê que o banco já está no ar. Inclusive eu vou fazer um teste aqui, vou abrir o Postboard, na verdade, né? Um aplicativo que a gente utiliza para acessar o nosso banco Postgres. Então vem essa tela de conexão. Vocês vejam que exatamente, eu sempre relembro vocês, né, que as mesmas configurações que nós temos aqui no nosso arquivo database, olha, na pasta config do nosso projeto, é exatamente a mesma configuração que eu estou usando nesse clientezinho aqui, que é esse programinha, né, esse aplicativozinho que é o Postboard. Então eu cliquei aqui, conecto, estou lá. Essa é a minha estrutura de usuários e o conteúdo são esses registros aqui. Então tá tudo ok, maravilha. Bom, relembrando assim rapidamente sobre a parte de middleware de autenticação, o que a gente mostrou na aula passada? Nós mostramos para vocês que nós estamos utilizando token de autenticação dentro da nossa aplicação. E essa aula foi toda para isso. A gente mostrou como é que a gente trabalha com isso. Tá? Vocês vejam que a nossa rotina de update, ela simplesmente era uma funçãozinha que retornava um ok. Né? E essa função, ou esse método, que está dentro do Source App Controllers. Então eu vou abrir aqui o projeto nessa versão atual. Vou abrir aqui, ó, Source App. Aqui eu tenho middlewares, tenho model e tenho os controllers. Então aqui eu tenho user controller. Então agora, ó, vocês vejam que agora eu tenho aqui o update e a rotina já está construída. Como eu disse para vocês na semana passada, a rotina é bem pequena. Essa parte de atualização, bem tranquilo. Muito bem, então vamos lá. Só dando aqui uma repassada, o que a gente fez? A gente mostrou para vocês que nós criamos uma rota para poder fazer essa atualização. Isso foi assunto da última aula. Então, dentro do Source Routes, vou abrir aqui a aplicação também, vou sempre alternar aqui, ó, Source, o Route está na pasta raiz. Nós criamos uma rota para poder fazer a atualização de usuário, para fazer um update. Então, o nosso programa... o objetivo dessa aplicação é promover a alteração do e-mail ou da senha do usuário. Tá?
Então a gente criou essa rota /users. Então agora vocês observem que eu vou relembrá-los de que nós criamos uma rota PUT, tá vendo? Com o verbo HTTP PUT. Porque nós também temos um users aqui, só que com o verbo post. Esse verbo post aqui, o método é o store. No caso do PUT, o método é o update. E ambos estão dentro dessa nossa classe user controller. Então, a gente tem tanto aqui o store, que a gente utiliza para gravar, como agora a gente tem um update. E aí eu vou aproveitar aqui também e vou fazer o seguinte, eu vou abrir o Insomnia, vou mostrar para vocês pelo Insomnia, claro, inclusive para a gente poder testar a aplicação a gente vai ter que usar o Insomnia. Então eu vou abrir aqui o Insomnia, a gente aguarda um pouquinho, enquanto ele inicia, vou mostrar para vocês as requests que nós fizemos. Muito bem, então a gente tem aqui, ó, a gente criou esse update na semana passada, que inclusive retornou isso ok, né? Só que hoje a gente vai trabalhar nesse update 2 aqui, que de fato vai promover a alteração do usuário. A gente tem o create, que é para poder fazer a inserção de dados, e a gente tem esse session aqui, que é uma request que gera o token para a gente poder utilizar, tá? Muito bem, então, voltando aqui no Middle, então vocês viram, e uma outra coisa que vocês vão ver, que a gente fez, vamos na sequência aqui, né? A gente executou essa primeira versão, aí depois nós construímos um middleware de autenticação. Então aqui, ó, na aplicação final, se vocês observarem aqui, ó, aqui nas rotas, nos routes, na nossa rota users, para atualização, para update, com o método, o verbo put, a gente colocou um middleware na linha anterior. Por quê? Porque ele só vai conseguir fazer a alteração se ele passar nesse auth middleware, que foi uma rotina que nós criamos. Inclusive, ó, eu vou segurar a tecla Ctrl, movimentar o indicador do mouse, vou dar um cliquezinho com o botão esquerdo, olha. Isso aqui foi o que nós fizemos, Source App Middlewares Auth. Então aqui é que nós fizemos toda aquela jogada do token que a gente explicou na semana passada, né? Essa aula está gravada, tem a gravação, a gente explicou com detalhes isso aqui. Ou seja, ele só vai conseguir fazer a alteração se o token for válido. Além de verificar o e-mail, senha, ele ainda vai verificar se o token é válido. Se não, ele abre uma exceção e retorna com o usuário. Tá? Beleza, então, voltando aqui, só para a gente poder finalizar, parte de middleware, né? Então, aqui eu mostrei para vocês, a gente construiu toda essa parte, né? Expliquei com detalhes que a gente está utilizando esse header aqui, ó, para poder fazer a autorização. Inclusive, deixa eu mostrar aqui no Insomnia para vocês. Aqui, tanto no update, né? Aqui no update da semana passada que a gente fez, a gente criou aqui, ó, na aba headers, tá vendo? A gente criou esse authorization e onde eu informo esse bearer e o token que a gente está utilizando. Nesse update 2 aqui é a mesma coisa, tá? Isso aqui foi simplesmente uma cópia que eu fiz, porque aqui de fato a gente vai implementar a alteração. Tá? Isso aqui foi só um teste. Vocês observem que esse JSON aqui, ó, que a gente utilizou, né? A senha atual é 123, a gente vai fazer a mudança dessa senha. Tá? Muito bem, então voltamos aqui, só para a gente poder finalizar. Mostrei essa parte, indiquei para vocês como utilizar o bearer token, tal, fizemos um testezinho. Lembrando aqui, ó, que a gente inseriu lá nas nossas rotas, é claro, como a gente colocou, a gente vai fazer referência ao middleware aqui antes da rota de usuários, a gente tem que importar esse middleware. A gente fez aqui essa importação. Então agora, olha,
vocês vejam que isso aqui é o código, referente ao middleware, né? Completinho. Aqui ainda falo sobre esse middleware, né? E aqui eu já falo sobre, aqui eu falo ainda sobre o middleware. E aqui eu já falo sobre o user controller, onde a gente vai implementar a atualização. Então, eu mostrei esses testes para vocês, né, que a gente fez, e que funcionou direitinho. Então, deixa eu voltar aqui na aplicação só para mostrar para vocês aqui, ó. Aqui no controller, observem aqui, ó. Melhor, desculpem, em routes. Como a gente está executando esse middleware, a gente precisou importá-lo aqui, ó. Então, a gente importou nessa linha 4 e a gente usou na linha 12. Tá? Então, todas as funções que a gente utiliza, todos os arquivos JS, né, com os programas que a gente está utilizando, os códigos JavaScript, a gente tem que importar. Tá? Bom, feito isso, tudo ok, tudo funcionando, a gente parte agora para a parte do update. Então, vamos lá. A gente vem aqui. Agora vamos falar especificamente sobre o update do usuário. Então, a gente vai implementar mais essa funcionalidade da nossa API de controle de usuários, a edição, update de usuário. Foi criada uma request update 2. Então, eu vou mostrar para vocês, olha, na prática também, tá? Eu criei aqui o update 2, como vocês estão vendo, para a realização dos testes de alteração de senha. A request update serve apenas para as implementações da aula 14, ou seja, esse update que eu criei foi para a aula da semana passada, ou melhor, é isso, da semana passada, né? Semana passada, onde a gente testou essa request. Hoje não, hoje eu criei uma separada aqui para a gente poder dar um destaque para ela. Então, antes da implementação, vamos acrescentar no corpo da requisição, além da nova senha, a senha atual. Então, eu ainda acrescentei o name aqui. Então, agora eu tenho o seguinte, ó, eu tenho o name, eu tenho o e-mail, eu tenho o old password e tenho o password. Inclusive, eu até já acrescentei aqui também o confirm password, tá? Que esse campinho aqui vai ser importante quando a gente fizer principalmente a parte do front-end, que a gente vai implementar uma lógica nesse sentido, tá? Mas olha, o name, o e-mail, old password e a password. Old password seria a senha atual e esse password é a nova senha. Então, tenta imaginar esse cenário. O usuário abriu uma telinha para se autenticar, ele está querendo alterar a senha. Ele informa a senha anterior ou atual, ele informa a nova. Aí já vai funcionar, só que eu ainda vou acrescentar essa parte de confirmar a nova senha, para não haver erro, né, do usuário. Tá? Muito bem, então, em seguida, vamos codificar o método update da classe userController.js. Então, é isso aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. userController, e aqui nós vamos focar agora nessa parte aqui do update. Tá? Aqui, ó. Essa parte aqui, essa lógica aqui que eu quero desenvolver com vocês, tá? Aqui está todo o código prontinho. E aqui eu coloquei, né, alguns comentários. Ó. Só será permitida a alteração caso o novo e-mail seja diferente. Então, olha, só para vocês entenderem aqui, a ideia é a seguinte, ó. Vamos só dar uma passada aqui nessa parte inicial, antes de chegar nessa crítica aqui, ó. O que a gente fez aqui, ó? Lá no body, na requisição, eu estou pegando do corpo da requisição, eu estou desestruturando e estou atribuindo o valor que foi informado lá para o e-mail e para o old password. Então, olha só,
Vamos abrir aqui o Insomnia para mostrar para vocês isso, olha. Opa, tá bom, Júlio? Tranquilão? Tranquilo, boa noite. Beleza, boa noite, amigão. Show? Então vamos lá, olha só. Aqui, ó, hack.body. Então, ó, o body é isso aqui, ó. Tudo bem? Todos acompanhando? O body é isso aqui. Então, eu estou pegando no body, Sandro, ó. No hack.body, eu estou pegando o quê? Eu estou pegando o e-mail e estou pegando o old password. Então, quem é que vai estar com o e-mail agora? O e-mail vai ser ananeryguimarães@com.br, ok? E o old password vai ser 123, que é a senha atual. Eu aqui, pelo Postbird, eu não consigo visualizar mais, né? Porque agora está criptografado, né? Não consigo mais verificar. Mas certamente é 123, tá? Muito bem. Vamos só continuar aqui na codificação, vou mostrar para vocês essa parte inicial. Então, aqui eu verifico, eu faço o seguinte, ó. Primeira coisa, eu coloco user recebe user.findByPK. O que significa essa linha aqui, gente? Essa linha aqui é a seguinte. Eu preciso verificar se o... Opa, tá bom, Vinícius? Eu preciso verificar se esse e-mail, se ele já existe ou não, lá na minha tabela, tá? Então, para isso, o que eu faço? Eu faço uma pesquisa. Esse find by key é como se fosse um select, né? É uma pesquisa que eu estou fazendo, só que eu já estou buscando diretamente o ID, tá? Bom, aí ele vai verificar se esse e-mail for diferente do e-mail que eu informar, né? Se ele encontrar, né, um e-mail, né, se ele não encontrar, melhor dizendo, ele vai verificar se o e-mail já está cadastrado. Então eu verifiquei o ID, depois eu verifico o e-mail. Se por acaso o e-mail existir, ele vai dar uma crítica. User already existed. Ou seja, se esse e-mail já foi existente na tabela, ó, observe que aqui eu fiz um find by PK e aqui eu fiz um find one. Qual a diferença? A diferença é que quando eu vou pesquisar uma chave primária, eu posso usar esse método find by PK. Quando eu vou pesquisar uma chave que não é a primária, por exemplo, um e-mail, que na minha regra de negócio o e-mail não pode existir um e-mail igual lá dentro, ele vai cair nessa validação aqui. E aí eu vou implementar essa crítica para ele. Tá? Aí é que eu entro nessa parte aqui, ó. Deixa eu fechar esse middle. Aqui, ó. Só será permitida a alteração caso o novo e-mail seja diferente do e-mail existente do banco de dados. Só será permitida a alteração caso o novo e-mail seja diferente do e-mail existente no banco de dados. A validação comentada acima somente será efetuada se o novo e-mail for informado, pois o usuário talvez queira alterar outros dados diferentes do e-mail. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, o que essa regrinha, né, que a gente acabou de comentar com vocês quer dizer? Só faz sentido, olha, só faz sentido ele alterar o seu e-mail se for um e-mail diferente. Se for um e-mail igual, não faz sentido fazer uma alteração, né? Se eu mantiver o mesmo e-mail, não faz sentido, tá? Aí depois a gente faz essa nova verificação aqui embaixo, ó. Verifico se a senha informada como atual no corpo da requisição, ó, a senha informada como atual, que é o old password, no corpo da requisição é de fato igual à senha da tabela do banco de dados.
A validação comentada acima somente será de... Isso aqui eu já falei, né? Então, o que eu verifico aqui, ó? If old password. Quer dizer, aqui eu já estou perguntando se existe uma old password. Tem que estar informado. E depois eu checo essa password para verificar se de fato ela existe no banco. E se é de fato o que está lá no banco. Então, se por acaso eu informar 123 aqui, ele vai fazer esse user.checkPassword ou de password, ele vai checar 123, se ele pesquisar aqui no banco e ele verificar que isso aqui não é 123, aí ele vai cair nesse status aqui, ó, senha atual não confere. Ok? Então, em primeiro lugar, eu tenho que ter uma senha informada, uma senha atual informada, que eu chamei aqui de old password. Então, imagina, Sandra, que a sua senha atual é 123, tá certo? Então, você tem que passar aqui no corpo da requisição essa senha que você quer alterar, em primeiro lugar, certo? Em segundo lugar, o sistema vai verificar se de fato esse 123 que você digitou é o que está lá no banco de dados. Porque se não tiver, ele vai dizer, ó, senha atual não confere. Certo? Se tudo der certo, se todo esse cenário aqui, se isso se concretizar como um caminho feliz, existe um e-mail lá no banco, né, no banco de dados, está correto o e-mail, existe a senha que foi informada, a senha confere com o que está digitado, aí sim, aí ele faz a alteração. E o que faz essa alteração? User.update recbody, ele joga para essas três variáveis aqui, ó. Passadas as condições anteriores, o usuário será atualizado. E aí a gente vai ver o que significa isso aqui. Então vamos lá. Vamos para o código agora. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Aqui, ó. User update. Esse update aqui, ó. Isso aqui é uma rotina que vem lá do model, tá vendo? Lá da superclasse, tá? Então, o que ele está promovendo aqui? Ele está fazendo o seguinte, é como se ele fizesse uma atualização. Então, ele vai pegar esses dados que a gente informou aqui e vai fazer a alteração da senha, tá? Ele vai retornar para a gente o ID, o nome e o provedor de serviço, né? Se é provedor de serviço ou não. E ele retorna esses dados aqui. Tá? Muito bem, então vamos ver se está tudo ok para a gente poder fazer um teste. Deixa eu só seguir aqui o material para ver se tem mais algum detalhe. Não, aqui a gente vai tentar alterar o nome para Ana Nery Guimarães França e o e-mail para anaguimarães@ol. Fazemos o send e o retorno vem certinho. Então, nesse meu exemplo aqui, ó, então esses dados aqui que eu estou passando são os dados que eu vou alterar. Então, por exemplo, eu passei aqui o Ana e eu passei o anaguimarães@ol. Então, ele tem que efetuar essa alteração. Tá? Então, aqui o Ana Guimarães aqui, ó, o Ana Guimarães@ol. Assim, eu estou alterando o nome, né? Ana Nery Guimarães França. Peraí. Ana Nery Guimarães França. Assim. Deixa eu só ver aqui. Guimarães França. Eu não vou seguir isso aqui não, tá, gente? Porque pelo material aqui, eu não sei se está condizente com a realidade do meu banco de dados.
tá? Mas eu vou... A gente vai fazer os testes para ver, tá? Aqui eu alterei a senha. E aqui ele fez a alteração da senha. Então vamos lá. Vamos fazer na prática aqui. Então vamos ver aqui o seguinte. Vamos lá. Vamos ver o cenário que eu tenho aqui no meu banco. Aqui. Esse é o meu cenário. Eu vou pegar esse registro aqui então, para fazer a alteração. Como é que está aqui? Aqui está ananery_guimarães@uol.com.br. Essa aqui é a senha e o nome Ana Nery Guimarães França. Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar esses dados aqui, ó. Vamos colocar esses dados aqui na requisição e vamos tentar fazer o teste. Aqui eu coloquei a senha 123, eu acredito que a senha seja 123, que está lá, 123. Se não for, ele vai dar crítica. E aí eu estou passando essa senha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa aqui vai ter que ser a senha atual, tá? E o meu token que eu passei é esse aqui. Eu acredito que seja o mesmo, tá? Porque o período acho que não expirou. Então vamos tentar fazer essa alteração. Sim, não executei a aplicação. Deixa eu executar a aplicação aqui. Vamos vir aqui, ó, packed.json, para a gente poder executar a aplicação. Vamos ver o script que a gente tem aqui. É o dev, né? Então, yarn dev. Agora sim, agora o servidor está rodando. Agora eu vou tentar promover essa alteração. Vamos lá. Então, olha, vamos verificar aqui no banco. Novamente, ó. O que a gente tem aqui, ó? Ana Nery Guimarães França. Aqui eu coloquei Ana Nery Guimarães França. Coloquei o mesmo e-mail. ananeryguimarães@uol, ananeryguimarães@uol.com.br. Aqui eu coloquei a senha atual 123. Eu não sei qual que é a senha atual porque está criptografado, mas certamente é essa senha. Estou colocando essa nova senha aqui, tá? E estou confirmando essa senha. Então vamos lá. Cliquei aqui. Beleza. Então ele retornou para a gente. Vamos ver o que está aqui no nosso código fonte. Olha aqui, ó. Então, ele passou nessas críticas do middleware, ou seja, o token está válido, e ele entrou na rota de usuário para poder fazer o update. Lá no update, o que ele fez? Ele pegou esses dados, fez toda essa verificação que eu já comentei, que a gente pode repassar depois. No final das contas, ele retornou o ID, o nome, o e-mail e se é provedor de serviço, sim ou não. Então, ó, ele colocou o ID desse usuário é o 6, o nome Ana Nery Guimarães França, o e-mail é esse e essa é a senha. Teoricamente, a senha atual não é mais a 123. Concorda comigo? Porque pelo que essa alteração que ele promoveu aqui, ele já realizou a senha, alteração da senha. Oi, Daiane. Bom. Então agora, se eu tentar fazer de novo aqui, o que vai acontecer? Ele vai esperar que a senha atual seja 123. Tá? Então vamos tentar. Cliquei aqui, ó. Senha does not match, ou seja, não está condizente. Ou seja, agora o que ele está mostrando aqui, em termos de senha, não é mais a senha 123. Tá? Não é mais a senha 123. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é a senha atual, aqui em old password, e vou colocar aqui a nova senha 1, 2, 3.
Vou até repetir aqui a senha 1, 2, 3. Agora, se eu alterar, aí ele vai aceitar. Vamos ver essa mensagem aqui, ó. Password does not match. Vamos ver aqui, ó. Aqui no nosso código, ó. Aqui, ó. Ele caiu aqui. Observem que toda a execução que eu faço, ó, ele mostra aqui, tá vendo? O SQL que ele executou, ele mostra aqui embaixo. Então aqui, ó, o que aconteceu? O e-mail é um e-mail de fato existente que a gente fez, né? Ele localizou o e-mail, tal. O e-mail bate, é igual, e ele verificou se a old password é uma old password existente lá no banco. Como a old password não é mais 1, 2, 3, como a gente tinha alterado, aí ele caiu nesse erro aqui, ó, password does not match. Tá? Então agora, se eu fizer novamente, ó, eu volto para 1, 2, 3. Cliquei aqui, agora ele voltou para 1, 2, 3. Tá? Se eu tentar alterar de novo, ó, eu tinha alterado para isso, né? Voltei para 1, 2, 3. Se eu clicar aqui, já não é válido mais. Ok? Então, essa é a rotina. Agora, qual é a ideia? A ideia é a seguinte. A ideia é que essa interface aqui, a gente vai criar essa interface lá no nosso front-end. Esse vai ser o assunto da nossa próxima aula, né? É o que a gente vai trabalhar na parte do front-end. Tá? Isso aqui tem que passar agora a ser informado por meio do front-end. Ok? Então vamos dar uma recapitulada legal isso aqui? Vamos começar pelo insomnio, olha, o insomnio. Montando toda a nossa estrutura. Nas aulas anteriores a gente utilizou aqui, ó, a gente criou esse post aqui, a gente criou uma função chamada session. Vamos vir aqui, ó, session controller. A gente desenvolveu toda essa lógica aqui para a gente poder obter o token. E aí eu expliquei isso aqui numa aula anterior para vocês, como é que a gente fez tudo isso. Então ele retorna um token para a gente. Se a gente executa isso aqui, ele vai trazer esse token para a gente. Tá? Claro, eu tenho que passar o e-mail e a senha. Né? A gente criou aqui um create para poder fazer uma inserção no banco de dados. Aqui, ó, user control. O pessoal está animado ali, hein? Então vamos lá. Aqui, ó, a gente criou esse método store. Nesse método store a gente faz esse post create, a gente criou essa requisição para isso. Aqui eu estou inserindo um registro, né? Então aqui eu passo os dados e ele vai criar o ID automaticamente, porque o ID é auto-incrementável, né? A gente definiu. E depois eu criei esse update aqui na aula anterior só para mostrar para vocês a funcionalidade, parte da pesquisa no banco de dados. Hoje, de fato, a gente implementou essa alteração. A gente criou essa rotina aqui, ó, para fazer esse update. Tá? Onde a gente desenvolveu toda essa rotininha aqui. Ok? Então é o seguinte, está pronta essa parte, nosso back-end agora está pronto, a gente consegue incluir o usuário e a gente também consegue alterar o usuário, certo? Agora só falta a gente implementar o front-end, né? A nossa tela de login para a gente poder fazer esses testes. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui numa coisa. Deixa eu só verificar uma coisa aqui que eu coloquei aqui no material.
Uma coisa que me chamou a atenção aqui, rapidinho. Falei sobre isso, né? A gente alterou aqui. É isso aí. É isso aí. Então, gente, vou fazer o seguinte. Vou encerrar essa gravação e a gente entra na parte de perguntas, dúvidas, né, que vocês tiverem, para não esticar esse vídeo, tá? Mas a gente terminou essa parte do nosso back-end que diz respeito à parte de autenticação. A gente verifica se o usuário é válido sim ou não e a gente permite também alterar a senha do usuário, ok? E isso a gente vai implementar lá no front-end agora, tá bom? Estou parando aqui a nossa... Vou parar aqui a nossa gravação para a gente poder bater um papinho aqui e ver se tem alguma dúvida, alguma pergunta, ok? Então, tá legal.